mentalizar o Mestre Jesus e pedir a Ele que nos ampare, que nos abençoe, que nos oriente nas nossas atividades. Oremos, então, na intimidade dos nossos sentimentos e pensamentos. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos, amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade que nos concedes de estarmos juntos mais uma vez esta noite, para procedermos ao estudo do Livro dos Espíritos. Esta obra tão esclarecedora, tão edificante, que mostrou para nós uma nova realidade quando do seu lançamento, que foi exatamente a realidade do mundo espiritual. Haja vista que o mundo, por aquele tempo, estava extremamente voltado para o materialismo, nos mostrando que a vida prossegue muito além do aspecto material, do aspecto físico. Senhor Deus, nós os agradecemos por tudo, Pai. Vos bendizemos e vos glorificamos. Vos rogamos também pelo restabelecimento da saúde física dos nossos irmãos, tanto dos nossos irmãos, integrantes do grupo, no caso, os companheiros Rubem, professor Otto, nossa irmã Raquel, quanto também pelos irmãos que sofrem além das fronteiras do nosso convívio familiar e da amizade, né, da fraternidade, como é o caso, por exemplo, da irmã Tânia, esposa do nosso irmão Osmir. Então, que esses irmãos sejam assistidos pela tua divina misericórdia e por teus fluidos curadores, Pai amado. Que eles sejam amparados, iluminados, curados em suas dores e em seus sofrimentos. Abençoa, Senhor Deus, a todos os teus filhos e nossos irmãos em todas as dimensões do universo, e nós os pedimos também pelos irmãos que são vítimas do coronavírus. Mormente aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais necessitando de ventilação mecânica em situação de intubação. Que sejam amparados, que sejam iluminados por vosso imenso e magnânimo amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, Pai. Mas livrai-nos de todos os males, Senhor Deus, porque vosso é o poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor eterno. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, nesse estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos, por iniciado, mais um estudo acerca do Livro dos Espíritos nesta noite maravilhosa, Pai amado, e suplicando, Senhor, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito bem, companheiros, é o seguinte. Nós iniciamos na reunião passada, no estudo passado, a reflexão sobre a conclusão do Livro dos Espíritos. E nós, naturalmente, nós comentamos o primeiro item. A partir de agora, nós vamos comentar o item 2 e seguintes. Muito bem, vamos lá. Item 2. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas,
Mas, como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e têm a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E coisa estranha, os mais descrentes chegam a falar em nome da religião, que não conhecem e não compreendem melhor que é o espiritismo. Por ponto de mira, tomam o maravilhoso e o sobrenatural que não admitem. Ora, dizem, pois que o espiritismo se funda no maravilhoso. Não pode deixar de ser uma suposição ridícula. Não refletem que, condenando sem restrições, o maravilhoso sobrenatural também condena a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, que é a revelação senão um conjunto de comunicações extraterrenas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações, que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, visto que, no sentido litúrgico, constituem derrogações das leis da natureza, logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Não é desse ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. Bom, meus amigos, olha só, por que, repetindo o que a gente comentou na reunião passada, por que esse povo critica tanto e não aceita o espiritismo? Porque, logicamente, como disse o texto, eles são materialistas. E os materialistas, como nós sabemos, não admitem, geralmente não admitem, nada com relação ao plano maior, ao plano espiritual. E se não admitem nada ao plano maior, e o espiritismo tem uma das suas bases na comunicação dos espíritos, aí eles acham que tudo isso é coisa do sobrenatural, ou seja, do maravilhoso, do místico, e que, por não acreditarem, eles não podem acreditar também na doutrina que professa esse tipo de assunto. Então, a nossa base doutrinária se baseia nessa comunicabilidade, né? E na sobrevivência do espírito, que eles, a maioria deles, dos outros, principalmente de religião. Ou seja, tem religiosos, meus amigos, e a gente sabe, que são materialistas, por incrível que pareça. Por exemplo, os evangélicos não acreditam na vida pós-morte. Isso significa que são materialistas. Né? São materialistas, por não acreditarem naquilo de importante que tem na doutrina, que é exatamente a comunicação dos espíritos e a existência deste mundo maravilhoso chamado mundo dos espíritos, em que Kardec, estudando, pesquisando e se aprofundando no assunto, resolveu demonstrar que isso tudo é verdadeiro. Aliás, a doutrina não é só a doutrina espírita que demonstra e mostra que o mundo espiritual é real. Mostra que o mundo espiritual é real. Então, os que não acreditam, nós não podemos fazer nada, né? Eles vão continuar na ignorância deles. E, às vezes, por incrível que pareça, meus irmãos, às vezes, mesmo que desencarnem, vão para o lado de lá, continuam vivos, não acreditam ainda que exista o mundo espiritual. E isso é que é extremamente estranho da gente ficar, né, meio achando completamente sem nexo, né, uma atitude deste quilate.
Mais alguém? Muito bem. Se ninguém quer mais comentar, então vamos adiante. Bem, continuando a leitura. Ao Espiritismo, não compete examinar se há ou não milagres, isto é, se em certos casos houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. Permite a este respeito inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseia de sobrenaturais só têm a aparência. E parecem tais a algumas pessoas apenas porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Não são, contudo, mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos noutra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Revela-nos uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Assim, pois, o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Conseguintemente, os que o atacam por esse lado mostram que não conhecem e ainda quando fossem os maiores sábios, lhes diriam: se a vossa ciência, que vos instruiu em tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meios sábios. Bom, é impressionante. Eu vou citar aqui um ditado muito popular que todos nós conhecemos. O pior cego é aquele que não quer ver. E tem gente que, apesar de ver, não acredita. Apesar das evidências, não acredita. Então, os cientistas, muitas das vezes, não enxergam determinados ângulos da religião, não enxergam determinados fatores da religião, em especial da religião espírita, porque o orgulho, como diz o Livro dos Espíritos, ofusca, fecha os seus olhos à verdade. Então, quanto mais orgulhosos nós somos, piores nós vamos ver, ou, aliás, nós não vamos conseguir enxergar os fenômenos espirituais, as coisas do Espírito. Porque o orgulho, o sentimento de que é melhor do que todos, de que o sentimento de que é o tal, a pessoa é o tal, então, fecha os seus olhos para as evidências mais claras que nós possamos perceber nos ensinamentos da ciência formal, inclusive, e de outras ciências esotéricas, por exemplo, como o professor e Raimundo conhecem grande parte a respeito da coisa, e aí eles não enxergam. E isto é Deus não se importa, não. Deus não se importa. Aliás, Deus não impõe nada a nós. A gente deve fazer as coisas de livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade. Se a gente não quiser, uma hora, nós vamos, eles vão perceber, pode ser mais cedo ou pode ser mais tarde, mas um dia eles perceberão. Mais alguém quer conversar, quer falar alguma coisa? Bom, então vamos lá no item 3.
Dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Preferiríeis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? A que se deve atribuir o relaxamento? Opa! A que se deve atribuir? A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda crença, demonstrando a existência da imortalidade da alma? O Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarias chamar a isso um mal? Duas doutrinas se defrontam. Uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que, por isso mesmo, se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça. A caridade é o amor do próximo. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais preciosa? Qual a mais preciosa? Algumas pessoas, dentre as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde há verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Onde há verdadeira fraternidade, deixa eu grifar isso aqui. O orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que, com a morte, tudo se acabará? Que amanhã, talvez, ele não será mais do que uma velha máquina desmantelada e atirada ao monturo. Que razões terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Do desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja, a vontade de apoderar-se do que a estes pertence, o passo é curto. Que é o que o detém? A lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que a consciência, o sentimento do dever. Mas em que baseais o sentimento do dever? Terá razão de ser esse sentimento de par com a crença de que tudo se acaba com a vida? Onde essa crença exista, uma só máxima é racional. Cada um por si, não passando em vãs palavras as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humildade e mesmo de progresso. Bom, o texto está nos informando aqui que todas essas coisas, as grandes vicissitudes, é problema de descrença. Aquele que é descrente perde a esperança do futuro. Perde a esperança no futuro. E perdendo a esperança no futuro, só vai enxergar aqui o imediato, o material, o físico. O físico. E aí o orgulho, como ele falou bem aqui em cima, é uma anomalia onde há uma verdadeira felicidade, fraternidade. Ou seja,
é uma doença. Onde há fraternidade, o orgulho é uma doença, não cabe ali. É destruidor. Então, a descrença é algo terrível, porque todo aquele que descrê começa também a tentar incutir nas pessoas que estão em sua volta, principalmente os seus liderados, de que não existe nada do lado de lá e que não existe futuro, não existe esperança. E a pessoa que ouve e acredita naquele líder, naquela pessoa que tem mais conhecimento do que ele, do grupo, eles podem acreditar e, acreditando, podem desviar do seu foco com relação ao futuro. Resultado, quando chegam do lado de lá, vão se decepcionar e perceber que foram ensinados erroneamente. Mas olha só, vai existir consciência não, vai existir consequência grave para aquele que ensinou que não existe nada no futuro, que com a morte tudo acaba, e que o que existe é apenas o material. Então, são os chamados falsos profetas, que pregam algo que não existe. Apenas na visão dele, por conta do orgulho, do egoísmo e da vaidade, eles acreditam e tentam passar esta informação errada aos seus liderados, às pessoas que estão em sua volta. Agora, qual das duas, né, o materialismo e o espiritismo, são a mais preciosas? Qual é a mais preciosa? Aquela que explica tudo perfeitamente bem, e a outra que não explica nada, não dá nenhuma explicação. Com a explicação, a gente percebe uma outra coisa, um novo futuro, uma nova vida, e nos dá também grande esperança. Quando a gente observa que a morte não existe e que todas as coisas que nós passamos, todas as nossas vicissitudes, têm uma direção, tem um ponto positivo. Aliás, mais positivo do que negativo. É uma maravilha a gente perceber que existe do lado de lá essas coisas, né? Existe um plano maior, e que as nossas vicissitudes são necessárias para a nossa evolução e traz-nos sempre um resultado positivo, mais cedo ou mais tarde. Quem mais quer comentar? Dizer alguma coisa? Rubem, boa noite. Boa noite, Lida. Boa noite. Como vai? Tá tudo bem? Um pouquinho. Porque eu não consigo entender com relação a esses evangélicos, que eles insistem em não acreditar na reencarnação. E aí, quando ele desencarna, ele continua não acreditando. Quando é que ele vai passar quanto tempo que ele vai ficar vivo? Essa última pergunta eu não entendi. Pode repetir, Leda, por favor? Sim, ele desencarnado, como é que ele fica no mundo espiritual? Se ele não acredita, ele vai levar quanto tempo para ele ter consciência? Ou ele não terá consciência nunca? Ele fica nessa hibernação? Bom, muito bem. É o seguinte, eu falei um pouquinho antes de que se a gente não acredita
de que não existe nada do lado de lá, tem gente que, quando não acredita que não tem nada do lado de lá, quando passa para o lado de lá, continua não acreditando. Eu contei um caso aqui para vocês de um determinado grupo espírita que tinha um trabalho mediúnico na casa e que era um local bastante perigoso. Os traficantes, eles agiam muito naquela região. Mas só que, com o pessoal da doutrina espírita lá, eles não mexiam, porque eles sabiam que era um trabalho bacana, que era um trabalho do bem. E uma vez, um deles foi assassinado e foi para o plano espiritual. Alguns dias depois, este espírito, que era traficante, se manifesta numa das reuniões mediúnicas desse centro. E o doutrinador, ele reconheceu quem era, naturalmente a entidade disse quem era, e aí o doutrinador, o facilitador, resolveu perguntar para ele: meu irmão, você acredita em vida após a morte? E a resposta foi muito taxativa. Leda, companheiros, o espírito disse assim: não acredito nessas coisas, não acredito nisso. Então, voltando aqui para a tua pergunta, Leda, quem é de outra religião que não acredita, vai passar por lá de lá não acreditando. Vai continuar com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos. Se for fanático, vai continuar com o mesmo fanatismo. Agora, um dia, graças a Deus, minha prima Leda, companheiros do grupo, um dia, mais cedo ou mais tarde, nesta ou em outras encarnações, vamos dizer, 10 vezes que ele desencarnou, e na 10ª desencarnação ele percebe que existe vida após a morte e que ele está lá vivo, mas está em espírito. Eu me lembrei, antes de encerrar o papo aqui, eu me lembrei de uma coisa interessante. Todo mundo aqui que está na reunião deve ter conhecido o padre Quevedo. Sim. Sim, muito bem. E o padre Quevedo não tinha outra coisa na vida a fazer senão combater o espiritismo. E dizia textualmente, espalhava a 4 ventos que não existia nada após a morte e que tudo aquilo do espiritismo era besteira. Estou falando besteira, mas o que ele falava, ele dava a entender que era isso. Muito bem. Algum tempo depois, a gente soube da morte do cara. O padre Quevedo desencarnou. A pergunta é, minha prima Leda e companheiros do grupo, será que o camarada está no plano espiritual e já percebeu que está no plano espiritual, percebeu que tudo aquilo que ele falava é completamente o contrário? A minha opinião particular é que não. O camarada continua do lado de lá, com a mesma vontade de atacar a doutrina espírita. Isso aí já é uma hipótese minha. Se o padre Quevedo espírito se manifestar em um centro espírita, ele continuaria malhando a doutrina. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele continuaria fazendo isso. Até porque a gente sabe como é que era radical. Vocês se lembram? Todo mundo sabe disso. Ele era radical com relação à doutrina. Parece que a vida toda dele, ele viveu exatamente para não fazer outra coisa na vida, a não ser combater radicalmente o espiritismo. É impressionante. Mas um dia, minha cara Leda,
meus companheiros, um dia, esta entidade, hoje, Padre Quevedo, a entidade, vai despertar no plano espiritual e vai, né, e vai chegar à conclusão de que tudo que ele falou era completamente fora de rumo, não era verdadeiro. Assim como, olha só, assim como se alguém é radicalmente contra uma coisa, desencarna na outra reencarnação, isso nem sempre acontece, mas algumas vezes acontece. Naquela outra encarnação, ele vem defendendo aquilo em que ele malhava o tempo todo. Meus amigos. O que significa? E aí, ele vai ser perseguido, olhem só, ele vai ser perseguido, porque agora mudou de opinião na encarnação próxima. Ou ele era contra numa encarnação, na outra, justamente por isso, ele vem se colocar no lugar, na pele daqueles que acreditavam, para que ele possa receber as acusações e as críticas também. Beleza, Leda? Deu para entender? Melhorou? Oi? Deu sim. Deu sim. Deu sim para entender. Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acredito, Rubens, eu estou ouvindo aqui, Sim. Falei, Sim. que isto decorre exatamente do fato deles, sinceramente, acreditarem que ainda estão encarnados, apesar de não terem mais um corpo físico, né? Por isso é que é difícil esse convencimento quando a pessoa realmente Não acredita. não crê ou se afirma não crente na vida após a morte. Boa noite a todos, comandantes. Boa noite, grande Raimundo. Diga aí, meu irmão. Com relação ao nosso irmão Quevedo, além disso aí, Rubem, ele constatar que existe vida após a morte, ele pode ter uma grande decepção de não ter ido direto para o céu por ter sido um sacerdote. Pois é, mas ainda tem mais Entende? isso. De não ter ido para a glória que ele imaginou, que ele tanto pregava, Ainda tem mais isso. e que os seus sentimentos não correspondiam, talvez, com aquilo que ele pregava, né? Uhum. E aí a grande decepção de não ter ido para a glória celeste como a igreja prega. A não ser que ele vá para uma região umbralina que corresponde ao purgatório, e aí ainda pode ser que ele, né, ainda fique com a ideia de que não foi para o céu, mas está no purgatório e que não existe vida após a morte, e etc, etc. Ou ele pode também ser revelado, né? Apesar de ser uma pessoa questionadora da doutrina, mas ele tinha uma certa cultura da religiosidade dele. Claro. E além do trabalho em despertar esse espírito lá para a realidade, que ele já não tem mais um corpo físico também, né? O problema, meus amigos, é a decepção. Porque algumas vezes o cara se decepciona com o estado lá de lá. Né? Algumas vezes. Mas com relação ao Padre Quevedo, logicamente que eu já li algumas coisas com relação a ele, com relação à vida dele, com relação à jornada dele contra a doutrina, né? E aí, lendo um artigo com relação a ele, alguém escreveu num artigo algo assim, que o Padre Quevedo, olha só a frase que eu li nesse artigo, o Padre Quevedo era persona não grata na Igreja Católica.
Aí eu me perguntei, mas por quê? Também a resposta não me veio à cabeça, eu também não busquei procurar a razão. Mas isso aí me chamou a atenção. Ou seja, alguma coisa aconteceu entre ele e a igreja, né, que a igreja parece que jogou ele um pouquinho para o lado. Né? Então, são dessas coisas, meus amigos. Talvez seja pelo radicalismo, Rubens. Sim. E ele era não sei de qual congregações, porque dentro da Igreja Católica tem as congregações, né? Nós temos os Sim. franciscanos da ordem inferior, ordem superior, e assim são outras denominações. Beleza. E ele era muito voltado para o lado do exorcismo, a questão de exorcizar os demônios e etc. Né? E o radicalismo dele com relação a esses questionamentos. E, em outras palavras, vale ressaltar que hoje seria muito infantilidade de qualquer pessoa achar que a doutrina espírita hoje não seja de fato exercitada dentro do clero e no alto clero. Só que isso, às vezes, né? Às escondidas, porque isso não pode ser proferido. Porque é inadmissível que a igreja, o alto clero da igreja, não tenha conhecimento desses postulados da doutrina e é experimentado isso na prática. Tá? Então, isso a gente não pode dizer que não seja verdadeiro, porque está muito próximo. Basta que a gente se atenha aos textos antigos dos profetas e eles vão ver que aquelas comunicações dos profetas eram parte mediúnica. Tá? Eu acho que a gente tem somente a ideia de que eles não tenham noção disso, achar que somos nós que temos essa capacidade de perceber isso. Por quê? Uma instituição tão séria nos seus estudos, na formação dos seus dirigentes religiosos, deixar de ter isso como experiência. Até porque nós somos espíritos reencarnantes e já passamos por outras filosofias da antiguidade. Quem sabe vem ser um padre nesses tempos agora para, de certa forma, despertar o que de fato ocorre no sentido da vida matéria e vida espiritual. Né? Pode continuar aí. Tá. Mas, ô Raimundo e companheiros do grupo, eu tenho plena certeza que a Igreja Católica conhece os fenômenos e já aconteceu no próprio Vaticano, fenômenos desse tipo, e que depois foi publicado. E hoje eu já tentei buscar alguma coisa com relação a essa publicação e sumiu do mapa. Ou seja, publicaram, mas depois resolveram abafar. É sobre o caso do Papa Pio XII, meus amigos. Pio XII, antes de ser Papa, lá no Vaticano, o Papa anterior, desencarnado, apareceu para ele. Se materializou diante dele, e aí o Papa Pio XII, antes, logicamente, se curvou diante dele. Santidade, você por aqui? Aí o futuro Papa disse o seguinte, aliás, o Papa desencarnado disse o seguinte, não, eu não sou santidade, eu sou seu irmão. E venho aqui para lhe dizer que você será Papa não vai demorar muito. Olha a conversa. E o futuro Papa disse assim, mas como santidade? Se o Papa atual, ele faz pouco tempo que assumiu. Ele disse, não, você em pouco tempo será Papa e você terá uma grande missão que é nesse período de turbulência que vai acontecer, eu estava prevendo a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, na turbulência que vai acontecer, a Segunda ou a Primeira Guerra Mundial, se não me engano. Nesse período que vai acontecer, você vai ter que
vai ter que dirigir a nossa igreja de forma sábia. O Papa desencarnado sumiu, né? Desmaterializou. E aí, o futuro Papa sai de lá de onde ele estava e passa pelo guarda, não tem uns guardas lá no Vaticano, passa pelo guarda e diz assim para o guarda, olha, a santidade fulano de tal, o Papa, eu não me lembro o nome do Papa, né? Acabou de me aparecer. O guarda escutou aquilo e imaginou, os cardeal só pode estar, só pode estar, né? Como é que alguém que já está... Ele ainda disse assim, o guarda, mas santidade, mas eminência, ele está morto. E o futuro Papa disse, eu sei, mas ele apareceu para mim. Então, meus amigos, este fenômeno que aconteceu lá no Vaticano foi publicado, um fenômeno conhecido naquela época, foi publicado em jornais lá do São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer coisa assim. E deve ter em algum jornal, jornal é coisa que fica arquivada nas bibliotecas, em um jornal de São Paulo, do Rio de Janeiro, parece que foi o Estado de São Paulo, coisa parecida, que publicou este fenômeno, né? E agora, eu pesquisei na internet, não achei nada com relação a esse tipo de coisa. Mas se algum dia eu puder ir em São Paulo e entrar numa biblioteca e pesquisar a respeito da época e coisa a respeito do assunto, é bem provável que a gente ache. Mas, então, Hugo, sim, diga, meu irmão. Aí, puxando até um jargão aí do meio jurídico aí do nosso comandante Adilson, Diga. data venha as religiões, a doutrina será o futuro das religiões, não é isso? Futuro das religiões. Tá? Porque vai haver um tempo, meus amigos, que ninguém vai poder negar mais não, meu irmão. Ninguém vai poder mais negar. Porque a própria ciência formal já está se interessando muito por esse assunto. Já está se interessando. E aí, eu quero ver a cara do povo. Agora, aqueles descrentes radicais, é aquela história. Estão vendo, mas não acreditam. Né? O pior cego é aquele que não quer ver. E aí, não tem jeito. Mas uma hora, graças a Deus, isso vai deixar de existir este radicalismo contra a nossa doutrina. Muito bem. Só terminando o textozinho aqui, finalzinho do item 3. Vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis quão grande é o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Para o cético, tal coisa não existe. Só matéria rende ele homenagem. Então, como eu falei anteriormente, este que divulga esse tipo de coisa vai ser responsabilizado pelo mal que fez com essa divulgação. Vai ser responsabilizado e a sua consciência, no plano maior, ou uma época qualquer, vai lhe acusar, né? O Tribunal da Consciência vai lhe acusar, e ele vai pedir para voltar o adepto da doutrina, né? Ou então pagar esse débito de outra forma. Porque a lei divina tem métodos, critérios importantes para fazer com que a gente mude de ideia de vez em quando. Beleza, meus irmãos? Muito bem. Alguém quer comentar mais um pouquinho ou não? Senão a gente continua aqui. Ô, Rubem. Diga. Em Feira de Santana, foi a cidade onde Divaldo nasceu, o padre da paróquia que ele frequentava acreditava e mandava ele para as reuniões e depois contar para ele que ele tinha visto, até que a mãe dele apareceu. Então, não foi muito longe, aqui perto, em Feira de Santana.
Sim, sim, isso é importante. Só um instante. Você quer dizer a mãe do padre, é isso, Leida? Que apareceu para Divaldo, foi isso? O padre mandava, quando ele ficou bom da doença dele, que ele ficou paralítico, ele chegou lá e disse que a médica tinha mandado ele ir no centro e ele não queria ir. Então, o padre disse que ele podia ir. Na seguinte condição, ele ia para o centro de noite, via o que acontecia lá e depois contava para ele era criança. E aí ele ia fazendo isso. Até que uma vez ele foi contar para o padre e o padre tratava como um demônio. Aí Divaldo disse, então está chegando um demônio aí e quer Ela, falar com você. ela Era é a mãe mãe do dele, padre, né? exatamente. A mãe do padre. Aí o padre pediu para ele deixar ela incorporar e ela incorporou e a mãe dele disse ao padre que não era certo o que ele estava fazendo com o Divaldo. Aí quando ele terminou a incorporação, o padre liberou o Divaldo e só frequentou o centro. Ó, observem o que eu disse antes. Se naqueles tempos lá, nos anos, acho que 40, né? Por aí, os padres já tinham esse, né, esse anseio de saber, de conhecer, porque era algo, talvez até que fascinasse. Imagine nesses tempos atuais, da tecnologia, aí, né, professor, da ciência quântica, que aproxima muito essa área do É espírito. verdade, é verdade. Então, mais do que notório que isso esteja sendo estudado, até quando houver a mudança de paradigma da igreja, ela ter um posicionamento, né? Para não ser uma coisa vã, sem sentido. Pode continuar aí, Rô. Tá fechado teu fone, Rô. Tá. Com essa história de padre que a gente está comentando aqui e tal, eu me lembrei de um dos casos do Chico. Lá onde funcionava o centro espírita do Chico, tinha uma paróquia na Redondeza e tinha um padre que era apaixonado pela doutrina. Olha só, naquela época, grande Raimundo e companhia, naquela época. E aí, o que foi que aconteceu? O padre resolveu largar o catolicismo e se dedicar à doutrina espírita. Mas ele foi primeiro consultar o Chico. Chico, eu estou querendo deixar a batina para me dedicar ao espiritismo. O que você acha? E o Chico disse, meu irmão, a sua missão não é aqui, a sua missão é lá. Continue lá que você vai arrebanhar as ovelhas para o Mestre Jesus, etc, etc. Olha só que conselho do Chico. Ora, padre, naquela época, meu irmão, naquela época, um deles, imagina alguns outros que conhecem, mas ficam na surdina, ficam só, né, no conhecimento, pesquisam, ficam só na dele, e não divulgam, porque não é bom para a religião deles. Porque começa a divulgar, o pessoal começa a cair fora de lá para cá. E aí perde adeptos. Não é esse o objetivo das religiões outras. O nosso não tem problema. A gente não quer arrebanhar de lá para cá, não. Não quer. Mas eles querem daqui para lá e os que estão lá não querem que venham para cá. Beleza? Muito bem. Mais alguém? Bom, se não tem mais ninguém, vamos continuar. O Rossano Klisner mesmo, ele era evangélico. Ele Sim, era evangélico ele era evangélico. daquela que ia nas portas em porta para fazer a evangelização nas pessoas. E quando as Sim. pessoas não deixavam ele fazer a evangelização, ele dizia que o pessoal estava no demônio. Mas olha só,
Não é só Santo Cristo que era evangélico, não. Robson Pinheiro também era. Robson Pinheiro também era. Agora, tem muitos evangélicos, muitos. A palavra não é bem essa. Tem alguns evangélicos que vêm de lá para cá e tem alguns espíritas, entre aspas, que saem daqui para lá. Outro dia, porque já faz um mês, 2 meses, mais ou menos, eu estou ali diante da televisão, pessoal, e aí a gente fica procurando. YouTube, Netflix, a gente fica procurando. De repente, tem uma coisa que chama a atenção, a gente vai lá e pá. Aí eu vi um descendente. Olha só que coisa mais interessante. Um descendente de Adolfo Bezerra de Menezes, metendo a lenha no descendente Adolfo Bezerra de Menezes, contrário ao espiritismo. Descendente de Adolfo Bezerra de Menezes. Que aquilo que o doutor Bezerra de Menezes professava, e isso, aquilo, outro, que essa doutrina não sei o quê, eu também fui espírita, papapá, eles começam assim. Então, e aí? O que a gente pode pensar de um negócio dele? O cara está completamente destoado. Completamente destoado. E por isso também tem tanta gente aí destoada, né, que não acredita de jeito nenhum. Quanto mais se fala em espiritismo, mais radical eles se tornam, continuam. E aí, papapá, pronto. E eu não estou nem aí para eles. Particularmente, estou nem aí para eles. Porque, né, não adianta, meus amigos. Não adianta argumentar com os homens, não adianta. Que por mais que a gente mostre, não enxerga. Não, aliás, ou então não querem enxergar de propósito por conta das religiões. Diga lá, professor. Liga o microfone. Que bom, em vez de botar a mão, agora liga o microfone, né? Muito bem, aí a gente olha aqui, o microfone está... Deixa eu contar uma passagem que ocorreu comigo, que realmente impressionou muito e me fez começar a estudar a parte espiritual. Eu fazia uma viagem de avião da época da VASP. Eu não sei se eu já contei essa história para você. A VASP é um bocado de tempo, que nem existe mais a VASP, né? Eu fiz uma viagem do Rio de Janeiro para São Luís, na VASP, era 3 horas de voo, mais até que era de hélice. E aí o avião subiu e quando ele entrou no pouso que se chama, atingiu a altura ideal, começou a voar tranquilamente, eu comecei a me sentir um desconforto na região aqui cardíaca, né? Eram 3 bancos, eu estava sozinho nesses 3 bancos. Eu sentei na extremidade. Aí duas poltronas ficaram livres. Comandante Edilson, o seu microfone está aberto, Edilson. Comandante Edilson. Está ouvindo, Matias Edilson? O seu áudio está aberto. Não, ele não está ouvindo, não. Ele tirou o fone do ouvido. Continua, professor. Bom, aí eu me senti, eu não estava me sentindo muito bem. Eu comecei a me movimentar na poltrona para frente e para trás, assim, estava dando a impressão que quando eu me movimentava que melhorava aqui a palpitação, aquelas coisas todas, e o avião só com aquela luzinha de voo de brigadeiro, né? E aí eu não estava me sentindo bem. De repente, eu olho para o meio do corredor, eu virei o meu rosto assim, tinha uma figura leitosa, de gorro e máscara. Desculpa, eu estou meio gripado. Agora sim, como eu vi a mistura dos dois, eu fiquei... Ele em pé, no meio do corredor, assim, do avião. Eu olhei assim, aquela figura assim, aí eu me espantei, né? Eu fiquei olhando assim, aí eu desmaiei, vi do lado assim também muita luz leitosa do lado,
e desmaiei, né? Aí eu só vi foi quando o avião bateu o pouso aqui já no aeroporto de Tirirical, balançou aí que eu espertei, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Aquela figura de um médico com o gorro, a máscara. E aí eu disse... Estou fazendo as duas coisas. O que aconteceu? Aí eu frequentava sempre, aos sábados, eu frequentava uma livraria ali no centro, Tropical. E aí eu olhei um livro lá, escrito O Médico do Espaço. Aí eu olhei assim, aí eu olhei a figura igualzinha do espírito que eu vi. Seu áudio está aberto aí, mestre Adilson? Você está escutando? Não. Seu áudio do computador está aberto, mestre Adilson? Ele não está escutando porque ele tirou o fone do ouvido, ele tirou o fone. Ele não está escutando. Pode continuar, professor. Aí eu olhei aquilo, mas não quis adquirir o livro. Você sabe que teve 2 semanas seguidas eu fui, o livro estava lá. Aí na 3ª semana, eu resolvi comprar o livro. E nessa 3ª semana é que eu fui ver... Só um instantinho, professor, só um instantinho. Companheiro Edilson, o seu microfone estava aberto e a gente estava escutando o que você estava conversando no telefone. Meu amigo, desculpe aí, porque tá certo. Aí, tá bom. Então, é só para... Porque de repente... Resumo, não, pode continuar, professor. Eu só estava lembrando que nosso companheiro Edilson. Pode continuar. Aí eu adquiri o livro e fui ler para casa. Em casa. Era o espírito de um alemão chamado Frederick von Stein, até o professor sabe, Edilson conhece esse nome, e ele morreu na guerra, na Guerra Mundial, a Segunda, né? Guerra Mundial morreu. Depois ele achava também que não tinha morrido e continuou fazendo alguns trabalhos médicos por vários centros. E, por último, ele já estava ligado ao centro lá no Rio de Janeiro, chamado lá da Frei... vou chamar Frei Beto, mas não é esse Frei Beto que é o Frei lá de uma Travessa da Passagem, lá no Rio de Janeiro, e ele ainda continua ligado lá a esse centro. E ele costuma fazer exatamente isso, ele dá assistência a pessoas que não se sentem bem em voos aéreos, né? Por isso ele é chamado médico do espaço, Frederico. Mas ele fez muitas coisas boas. E por ler o livro dele, Raimundo, aí foi que eu fui ver pela primeira vez na minha vida o que era energia quântica. Eu tenho esse livro. Excelente livro, professor. Hein? Excelente livro. Você leu, né? Eu falei que você conhecia, porque uma vez nós conversamos lá no centro sobre Frederico von Stein. Muito bom livro. Aí eu passei realmente me envolver no estudo de física quântica, começou a me envolver, e me envolver também no espiritualismo. Foi na época que nós começamos a visitar lá o centro do Dr. Edilson e o outro centro ali do Paulo Riley, que é lá na Vila Luizão, uma vila perto ali do cemitério Gavião, ali embaixo, né? Sim. E aí eu comecei a me envolver, comecei a estudar e comecei a juntar as coisas, né? E lá tem a história dele, realmente, como é que aconteceu, e ele dá essa assistência. E poxa, foi a primeira experiência assim que eu tive em visualizar numa forma assim leitosa, mas bem delineada, e a foto que tem na capa desse livro é a foto dele, é um dos poucos espíritos que se deixaram fotografar. Mas é muito interessante esse livro também. Mas viu, professor Edilson, eu estava contando aí, dando esse exemplo da experiência que eu tive de ver o Frederico von Stein num voo aéreo, que eu estava passando mal, e me senti bem, meu coração está aqui, batendo aqui, beleza. Foi essa a experiência que eu tive. Obrigado, Edilson. Olha só que interferência maravilhosa, viu, pessoal? O plano espiritual, né?
Você socorreu o professor no momento em que ele estava se sentindo mal no voo. E aí, de lá para cá, né, professor? O coração está perfeito. Perfeito. Olha só, perfeito. Isto é influência espiritual, a influência do plano maior, mais precisamente, meus amigos, influência do Pai Celestial, nos ajudando a todos os instantes, e a gente é que não sabe agradecer de jeito nenhum. Muito bem. Vamos ao quarto item. Porque o nosso horário ainda falta um pouquinho aí, vamos ao quarto item. Pelo menos iniciar. Vamos lá. O progresso da humanidade... Desculpa, mais alguém quer falar? Leda e tal. Quer mais comentar alguma coisa a respeito? Não. Então, vamos lá. Vamos lá. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora, à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e praticada. Ora, se aplicando-a parcial e incompletamente, aufere o homem tanto bem que não conseguirá, quando fazer dela a base de todas as suas instituições sociais. Será isso possível? Certo, porquanto, desde que ele já deu 10 passos, possível é dar 20 e assim por diante. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que, pouco a pouco, se extinguem as antipatias de povo para povo. Diante da civilização, diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo ao outro do mundo, eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não exclui os sentimentos de humanidade. Nas relações, a uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se as distinções de raça e de castas, e os que professam crenças diversas impõem silêncio aos prejuízos de seita, para se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização. Olha que coisa interessante, né, meus amigos? Coisa mais interessante. Então, o progresso da humanidade está baseado na aplicação dessas 3 leis. A lei de justiça, a lei de amor e de caridade. Ou seja, essas 3 leis estão resumindo todas as outras leis. Ou seja, cumprindo essas 3 leis, nós estamos cumprindo todas as outras leis divinas. Vocês já imaginaram, aliás, nós já imaginamos, se todas as pessoas, todos os povos seguissem essas 3 leis, este mundo seria um mundo maravilhoso. Seria um mundo celeste ou divino, ou seja, não existiria mal. O mal não teria lugar neste planeta. Este seria um planeta lindo, maravilhoso, espetacular, em que as nossas vidas seriam felizes. Seriam felizes. Agora, o problema, meus amigos, é que nós não conseguimos aplicar essas leis. E não conseguindo, justamente por conta das nossas imperfeições, justamente por conta daquilo que a gente tem de negativo no nosso íntimo, é que nós não conseguimos, e não fazemos, e não praticamos. E não praticando, resulta num planeta inferior.
resulta num planeta de provas e expiações, resulta num planeta de sofrimento e resulta num planeta em que as vicissitudes são constantes nas nossas vidas. Por mais que a gente tente fugir delas, elas estão sempre nos perseguindo, sempre nos acompanhando. Que o diga, né? Que o digamos nós, que passamos por um monte de problemas. Por exemplo, a Leda tem um monte de problema de saúde. Eu também estou com um monte de problema de saúde. O professor Otto passou por uma cirurgia. Raimundo, outro dia, passou por um negóciozinho bem complicado. Meu irmão, nós ficamos preocupados aqui, meu irmão. Ficamos bastante preocupados com a sua situação. Edilson passou por um problemazinho aí grave com relação à saúde. E aí, são essas coisas. No mundo de provas e expiações, as vicissitudes são constantes na vida. Só relembrando, André Luiz, depois da tempestade, pode aguardar que vem outra tempestade. Então, fiquemos de orelha em pé, orando e pedindo a Deus que a próxima tempestade seja menor, mais suave, a fim de que a gente não sofra tanto. Beleza? Então é isso, meus caros companheiros, meus caros amigos. Mais alguém? Tá. Então ninguém quer dizer nada. Vamos continuar a leitura. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Ah, já lemos esse aqui. É bem aqui. A todos estes respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição e muitas ruínas antigas ainda se tem que abater até que não reste mais vestígios da barbarie. Poderão, acaso, essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso, contra essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza? Sendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, por que não será mais do que a presente a que há de suceder? Sê-lo-á pela força das coisas. Primeiro, por quê? Com as gerações, todos os dias se extinguem alguns campeões de velhos abusos, o que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livres dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los. Desde que é incontestável o movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma de sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Em que consistiria para ele o progresso, se não lhe devesse melhorar a posição? Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança nas relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Então, meus amigos, ou seja, o progresso está aí. Não importa os empecilhos. Qualquer empecilho que tente a marcha do progresso não vai ter sucesso. Pode até ter sucesso por um período, curto ou longo, mas não eternamente. Porque a lei do progresso é uma lei natural, e sendo uma lei natural, ela vai ter que acontecer, queiramos nós ou não queiramos. Agora, se a gente quiser atingir esse progresso o mais rapidamente possível, a gente tem que batalhar para que isso aconteça. Ou então,
nós vamos atingir o progresso bem lento, o mais lento possível. O certo é que progrediremos. Agora, nós temos o livre-arbítrio de atingir esse progresso o mais rapidamente possível. Agora, quem vai nos ajudar a este progresso possível mais rapidamente, nada mais é do que o conhecimento do Espiritismo, que, repetindo, vai nos oferecer a mais poderosa alavanca para alcançar este objetivo chamado progresso mais rapidamente. Então, temos o roteiro? Temos. E o que a gente tem que fazer? Seguir esse roteiro. Se a gente não quiser seguir esse roteiro, nós vamos, né, sofrer mais tempo, mais amargamente, mais tempo, até que a gente caia em si e resolva seguir o caminho mais fácil, entre aspas, mais benéfico para nós e para os nossos filhos. Beleza, meus amigos? Mais alguém quer comentar? Bom, eu gostaria não de comentar, mas assim, de colocar mais volta só um pouquinho, vem aqui, Rubens, aí. Lá no finalzinho é isso, vem aqui. Tá. O interessante aqui desse parágrafo que diz aqui o seguinte: para essa senda e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Ou seja, depois de tudo aquilo que a gente possa ferir pelo intelectual, vai notar que algo está lhe faltando para completar a felicidade, que ali está dizendo com relação à segurança das relações sociais, tá? Ou seja, em que ponto-chave a doutrina pode nos oferecer diferenciado de outras doutrinas religiosas? E aí, comandante Rubens? Essa bomba para você. O conhecimento do futuro, meu irmão. O devassamento do futuro, do plano maior. Aí, quando a pessoa tem esse conhecimento do plano maior, da comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, etc., que são as bases da doutrina espírita, no momento em que a gente tem esse conhecimento, o nosso horizonte se alarga, o nosso conhecimento se alarga, e a gente começa a compreender um monte de coisa que até então a gente não percebia. Um monte de coisa. Então, está dizendo aqui o roteiro. O roteiro é aquela história. Entrar com esse conhecimento e, desse conhecimento, retirar o que é principal para o nosso progresso mais rápido, mais rapidamente. Principalmente, além do conhecimento, quando a gente pratica os ensinamentos, principalmente da parte moral dessa doutrina. Aí sim, meu caro companheiro Raimundo, que fez a pergunta, aí sim, essa condição nossa será muito mais verdadeira. Nós abrangeremos muito mais vasto entendimento das coisas, por que determinada situação acontece, sobre quem é aparentemente inocente. Quantas coisas a gente não percebe que a gente diz, mas que pode uma pessoa tão inocente passar por uma situação dessa? Se a gente não tiver o conhecimento do futuro, dessas leis naturais do plano maior e da reencarnação, a gente vai ficar perdidinho e não vai entender e haja a criticar a doutrina e especialmente Deus, porque não viu que fulano inocente passou por aquela situação. Beleza, meu caro Raimundo? Completamente correto. É isso mesmo. Beleza. Ela vai elucidar aquilo que no passado nós achávamos que estaria a mercê da bondade divina. E, na realidade, essa bondade tem que ser nossa para nós nos aproximarmos deles, dos espíritos superiores e do próprio Deus na eternidade, né? Modificado, completamente reciclado no amor. E isso aí a doutrina pode nos oferecer
bem de forma assim, simples, sem muito rodeio, dizendo que nós somos responsáveis por aquilo que produzimos, fazemos, e se estivermos em desacordo com a lei de Deus, caridosamente ele nos oferece mais de quantas vezes possíveis vezes forem para que nós nos aproximamos de todos, né? Perdoando e sendo luz. É isso aí mesmo. Por isso que o Kardec fala, né, que a doutrina será o futuro das religiões, por este simples fator, que nós chamamos de desvendar o véu da ignorância. Né? Despertou a consciência plena, e ela vem pelos veículos tanto da parte filosófica como da parte religiosa, né? O despertar da consciência. E aí vem os estudos que nos cabem dentro de cada sistema, né? E agora que a gente está tendo contato com esta relação de energia da física quântica, né? Uma coisa bem recente, que a gente já poderia ter adiantado isso. Pode continuar aí, comandante. Tá. Então, meus amigos, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando Raimundo diz, repetindo Kardec, que o Espiritismo será o futuro das religiões, isso ele mesmo diz, Kardec, não quer dizer que os religiosos de outras seitas vão se transformar em espíritas. Não. É que a doutrina espírita vai ajudar nas reflexões mais aprofundadas e nos ensinamentos deles. Tá? O Espiritismo vai ajudar muito nesse quesito. Ou seja, orientá-los de forma, né, um pouco diferenciada do que eles até então viam, e isso é que vai acontecer. O Espiritismo é o futuro das religiões. Ou seja, todas as religiões vão se basear em 1, 2, 3, ou alguns ensinamentos, ou alguns fatores básicos desta doutrina espetacular e maravilhosa, que eu particularmente, tenho a honra de pertencer e tenho a honra de divulgá-la. Imaginemos no dia que for possível que a religião católica, a doutrina católica, tiver a percepção de dizer assim, gente, o que Jesus disse lá para o senador, que ele vai ter que nascer de novo, quem é da água e quem é do Espírito, já estava escrito aqui, então a doutrina espírita não tem nada de novo. Jesus já disse, está aqui na nossa Bíblia. Nós não tínhamos essa compreensão, porque que Jesus disse da água. E hoje a biologia nos diz que o corpo é 80% é água. Né? Certo. E aí? Olha, já estava aqui. Então, isso é verdadeiro, realmente, a gente vai voltar a nascer de novo, né? Não é um outro corpo, não é a ressurreição no corpo que morreu há tanto tempo, não. É fato isso aqui, ó, Jesus já estava lá e está escrito em nossa Bíblia, né? Então, será um dia maravilhoso. E não precisa mudar para a doutrina espírita. Pessoa. Né? Pois é, muito bem colocado, meu caro companheiro Raimundo. Então, meus amigos, é isso que ocorre. É isso que ocorre. O entendimento da doutrina, quando o pessoal começar a ter entendimento desta doutrina, dos seus postulados, eles vão perceber, apesar de continuarem em suas seitas, em suas religiões, vão perceber a ajuda que esta doutrina vai lhes fornecer, abrangendo muito mais, logicamente, os seus conhecimentos. E aí eles podem até, aliás, podem até falar de espiritismo sem tocar
no assunto, na palavra. Porque a gente pode muito bem falar de espiritismo sem nem falar na palavra espiritismo. Eu, inclusive, já fiz palestra no colégio, uma colega minha, diretora de um colégio, colega de serviço, convidou para fazer uma palestra, várias palestras em determinada escola, noturna, né? E pediu para escolher o tema, eu escolhi o tema, e no tema eu falei algum texto religioso, por exemplo, de Paulo, mas não falei nada de espiritismo. Mas tudo que eu falei tinha a ver nas entrelinhas. Então, é isso, meus amigos. Eles podem divulgar, né? Divulgar e dizer que isso é assim, assim, sem nem dizer que estão retirando esse conhecimento dessa doutrina. Pronto. E aí, está tudo bacana, está tudo beleza. Muito bem. Mais alguém? Quer comentar mais alguma coisa? Senão, a gente pode encerrar. Mas antes de encerrar, meus amigos, um assunto bacana. É o seguinte, comentamos eu, o professor Edilson, o doutor Edilson, o professor Otton, na encarnação, na reunião passada, que a gente, a partir dessa reunião, sugeriria os livros para o próximo estudo. E eu já queria que os companheiros que estão aqui sugerissem o nome de um livro para a gente estudar e depois a gente sorteia, o professor Edilson sorteia, que ele é o comandante, ele sorteia qual é o livro que a gente vai estudar. Diga aí, meu cara Edilson. Eu pergunto aos queridos irmãos se a opção é por continuar com o quinteto kardeciano, né? Ou se nós faríamos um livro complementar, qualquer dos autores, Divaldo ou de Chico. A minha opinião, já falando com ela... Desculpa, professor, pode falar. Pois não. A vez anterior, eu e o Raimundo já tínhamos sugerido o céu e o inferno, né? Dando continuidade do trabalho do Kardec, né? E a escolha é porque são dois pontos bem distintos, né? Em termos de energias, importantes para a gente conversar, porque o inferno, porque quem que vai para lá e quem que vai para o céu. E por que essa diferença entre esses dois lugares? Isso seria interessante que a gente conversasse sobre isso. É a minha opinião. Muito bem. Então, Edilson perguntou se a gente continuaria com as obras básicas ou se continua com subsidiária. A minha opinião, companheiro Edilson, é que isso não quer dizer que a gente estude uma obra subsidiária, isso não quer dizer. Eu estou dando apenas uma opinião. A opinião é que o que dizem os grandes autores? E o que diz a própria doutrina, os espíritos? Kardec. Porque Kardec é a base, meus amigos. Kardec é a base. Então, eu sugeriria que a gente continuasse estudando as obras básicas, uma delas. Agora, qual delas escolher? Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Tá. Eu escolheria a Gênesis, só para diferenciar um pouquinho. Então, eu vou me posicionar Sim. favorável à pretensão de Raimundo. Já até explico por quê. Justamente o professor Otto nos deu aí a explicação devida. Então, eu acho que nós poderíamos, penso eu, avançar para o estudo do céu e inferno, após a conclusão aqui do Livro dos Espíritos, Sim. E em seguida nós passaríamos para a Gênese, meu estimado Rubens. Concordo plenamente. A seguinte obra ser essa sequência aí. Tá. Beleza, Leda. Beleza. Desculpa, Raimundo, ter te interrompido. Leda, dá uma opinião. Qual livro? Sugere. Eu acho que ela não está mais a Leda, hein? Oi? Não está mais. Alguma coisa fez. Bom, então nós vamos decidir aqui. É o seguinte, deixa eu explicar por quê
Não, eu sei que todas as obras de Kardec são importantes. Inclusive as revistas espíritas, mas isso é outra conversa. Muito bem. Eu vou explicar por que a Gênesis. Não, o Céu e o Inferno é uma obra espetacular para a gente iniciar o estudo do próximo. Tá. Eu escolhi a Gênesis pelo simples fato de que fala em uma das suas partes sobre os milagres de Jesus. Olha só, os milagres de Jesus à luz da doutrina. Além de comentar com relação à Gênese de Moisés mosaica, olha só, e destrinchar, explicar a belezinha com relação a isso, ainda tem uma das partes que fala sobre os milagres de Jesus. Tudo isto que eu estou falando para você, a Gênese mosaica e os milagres de Jesus, tudo isso explicado à luz da doutrina sobre o pensamento de Kardec. Beleza? Mas, bom, já temos três votos para o céu e o inferno. Como a Leda não falou e caiu a ligação dela, a Leda não falou, caiu a ligação, e como nós estamos aqui no grupo, então venceu o céu e o inferno. E olha, nós já estamos quase terminando, né? Faltam apenas 5 itens para a gente encerrar o estudo total do Livro dos Espíritos. Então, a gente começa da próxima vez, próximo livro, o céu e o inferno. Então, está decidido. Muito bem. Decidido, agora eu peço para alguém, Raimundo, fazer a prece de encerramento. Não esqueça dos companheiros que estão precisando, que a gente falou na reunião passada, a Tânia, sua esposa, você, professor Otton, né, e os companheiros que estão, né, dodóis, que estão passando por recuperação, ou coisa parecida do nosso grupo. Beleza, meu irmão? Certo, certo. Então. Vamos lá. Já estou de olhos fechados. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por esse encontro maravilhoso de hoje, por esse estudo, por este esclarecimento que nos é dado através da codificação, pedindo que todo esse conteúdo possa nos auxiliar em cada um de nós na nossa caminhada, mas não só nós, todos aqueles que estão próximos da gente. E como exemplo, todos nós possamos fazer prosélitos dessa forma, novos irmãos que possam vir a estudar e praticar a doutrina. Sem a prática, a letra é morta, Mestre Jesus. E nós precisamos colocar em prática. Fazer com que seja a palavra viva através da ação de cada um de nós. E é dessa forma que pedimos para que tu possa também levar esta energia de paz, de harmonia a todos os irmãos do grupo que estão passando por alguma necessidade de reparação física, como eu, minha esposa, o Rubens, o professor Otto, a nossa irmã lá a esposa do presidente, como é o nome dela, Rubens? Tânia. Tânia, que está precisando recompor-se organicamente. Mas não só nós do grupo, meu mestre. A todos que nesse instante estão em seus lares, nos abrigos de pessoas idosas, nos hospitais, ou até pelas ruas aí esquecido, que manda teus médicos espirituais mandarem tua energia de cura, de paz e de harmonia, para que possam se restabelecer e ver que ainda podem recuperar-se
da decisão errada que possivelmente possa ter vindo a fazer. Voltar atrás e recomeçar de novo. Que esta mensagem possa chegar a outras pessoas através de nossos exemplos. Nos auxilia, nos fortalece para que sejamos mensageiros. Como tu mesmo pediste, que fôssemos 2 em 2 e levássemos a boa nova. A boa nova continua com um novo paradigma de vida sucessivas, e que todos possam ter isso como fato de uma única grandeza tua, de amor por todos nós. Assim nos auxilia numa noite de paz, de harmonia, rogando que haja paz entre as nações, entre as religiões, o mundo espiritual que comanda cada nação, cada religião, e todos aqueles que estão conosco, vibrando em nossos lares, possamos nos harmonizar com esses irmãos. E que possamos ter uma ótima noite de sono, Senhor. Nós te agradecemos por este encontro. Tenhamos uma ótima noite. Que assim seja. Assim seja. Companheiros, Seja. boa noite. Boa noite a todos. Até no Meus sábado. queridos, uma boa noite. Desculpem Boa não ter noite. participado ativamente hoje, mas na próxima semana, se Deus quiser. Sem problema, meu irmão. Sem Estaremos problema. Sem problema. A gente Valeu, entende. A muita gente paz, compreende. Boa Boa noite, meu irmão, noite. professor Raimundo, Boa noite, André, todo mundo. Todo professor mundo. doutor Edilson, beleza. Boa noite para vocês todos. Boa noite, Tchau, meus tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá, valeu.